Então, a teoria sobre transferência de calor, tá? Ela vem do século XVIII, do nobre químico francês Antoine Laurent de Lavoisier. Tá? Ele foi um químico francês fundamental para a Revolução Industrial, que teve uma grande influência histórica, não só na química, como também na biologia. Tá? Lavoisier defendia que o calor, que conhece hoje como calor, na verdade era uma substância que era chamada de calórico. Essa substância, ela não tinha massa, ela era incolor, inodora, insípida e capaz de fluir de um corpo para o outro. Quando um calórico ele era adicionado para um corpo, a gente dizia que a temperatura desse corpo aumentava. E quando um calórico era removido desse corpo, a temperatura diminuía. E quando o corpo não pudesse mais suportar nenhum calórico, né, a gente dizia que esse calórico estava saturado. Mais ou menos que nem com a água, né, com açúcar, por exemplo. Né? Chega um determinado momento que a água não suporta mais dissolver o açúcar, o sal, né, do corpo. Nesse momento a gente diz que o meu corpo está saturado, então, dessa substância, ou seja, ele não consegue mais dissolver essa substância, tá? Então, o calórico para Lavoisier era entendido dessa forma, tá? No entanto, a teoria do calórico, ela dizia que o calórico ele não podia ser criado ou destruído, tá? Mas a gente já sabe, né, de muitos anos, que o calor ele pode ser gerado, sim, indefinitivamente, né, se a gente, por exemplo, esfregar um pauzinho no outro. Tá? Quando a gente esfrega um pauzinho no outro, então a gente consegue ter essa geração de calor, né, espontânea entre dois pauzinhos, tá? De madeira. Tá? E aí foi só então em 1798 que o conde de Roquefort, Benjamin Thompson, que foi um físico e inventor anglo-americano, que ele demonstrou experimentalmente, né, que o calor pode ser gerado por meio da fricção. Claro, eu sei que parece óbvio, né, mas aí passando por toda a parte científica, né, da metodologia para desenvolver o seu trabalho, certo? E aí foi só em 1843, tá, que com os trabalhos de James Joule, um físico britânico, também muito conhecido por seus trabalhos sobre conversão de energia elétrica e mecânica em calor, no qual Joule apresentou então a primeira lei da termodinâmica. E aí a primeira lei da termodinâmica, sim, pôs fim então a essa teoria, né, do calórico que se acreditava até então. Tá? Mas bom, se o calórico não é uma substância, o que é o calor então? Tá? Então, se vocês lembrarem da primeira lei da termodinâmica, que a gente já trabalhou bastante ao longo dessa disciplina, né? A gente pode ver que a variação de energia de um corpo, né? A primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia de um corpo ela pode ser transferida de duas formas. Uma forma é por meio da transferência de calor e a outra forma é por transferência de energia na sua forma de trabalho. Tá? Ou seja, o calor ele é a transferência de energia quando a gente considera que a força motriz para essa transferência de energia é a diferença de temperatura entre dois corpos. Tá? Então, quando a gente trabalhou com a primeira lei da termodinâmica, a gente tinha focado, né, principalmente nas variações de energia interna, energia cinética e energia potencial. E isso estava relacionado sempre a um trabalho sobre eixo, que fazia geração de energia, né, um trabalho sobre um motor e etc. Né? E agora né, a gente vai ver tá, o que, né, o que dessa expressão que a gente tinha negligenciado, a gente tinha considerado apenas como perda de energia turbulenta,
né, ou né, um ganho de energia, né? Mas agora a gente vai entrar em mais detalhe para saber o que acontece, o que é de fato esse T, né? Então, fazendo uma disciplina bem completa ali de fenômenos de transporte com bastante enfoque em energias, né? Na primeira lei da termodinâmica. Tá? E o interessante da gente pensar, né, agora que a gente sabe qual que é a definição de calor, né, que calor na verdade é energia na sua forma térmica, né, sendo transportado, tá? A gente pode pensar que ainda hoje a gente comumente utiliza algumas expressões, como por exemplo fluxo de calor, né? Fluxo, para que a gente usa fluxo normalmente? Tá? Fluxo, a gente vai pegar um fluxo de água, um fluxo de alguma coisa indo de um lugar para o outro. Né? Então, é como se a gente tivesse ainda o calórico sendo transportado de um lugar para o outro. Né? Calor recebido, né? Então a ideia de um calórico sendo recebido de uma substância para outra, ou um calórico sendo rejeitado de uma substância, o calor sendo absorvido de uma substância para outra, ganho de calor, né? Como se fosse literalmente uma substância dando um calor para outra, né? Ou perdendo um calor para outra substância, ou armazenando o calor ali até a saturação, né? Gerando calor interno, aquecimento elétrico, calor latente, calor corpóreo, fonte de calor e etc. Então, todos esses termos, né, eles nos remetem muito à ideia do calórico, tá? Quando, na verdade, o que a gente está querendo falar com todas essas expressões é que a gente está falando em termos, sim, de transferência de energia na sua forma térmica. Então, o fluxo de calor, né, essa ideia de transferência de energia, ela não está errada a gente utilizar essa ideia. Mas eu acho importante salientar aqui, né, para a gente não ficar com uma interpretação errada da teoria. Tá? Porque, no fundo, o que a gente está falando é de energia térmica. Tá? E não de uma substância sendo transportada de um local para o outro. Tá? Então, só por isso que a gente salienta essas informações. Tá? Então, em outras palavras, tá? A transferência de calor é o ramo da ciência da engenharia que estuda a transferência de energia apenas como resultado de diferença de temperatura. Tá? E é isso que a gente vai estudar nessa disciplina. Tá? Então, nessa unidade da disciplina, a gente vai ver aqui alguns fundamentos e conceitos básicos de transferência de calor, que é essa primeira aula, né, que a gente vai estar trabalhando, alguns fundamentos de condução, convecção e radiação, a lei de Fourier para a condução, a equação geral de condução de calor, condições iniciais, condições de contorno, como é que a gente resolve então essa equação geral de condução de calor por meio de condições iniciais de contorno, condição de calor dimensional em regime permanente e geração de calor em sólidos. Tá? Adicionalmente a isso, a gente vai ver uma forma diferente de resolver problemas com condução, convecção e radiação de calor por meio de sistemas térmicos. Então é basicamente isso que a gente vai ver nessa unidade, tá? E aí então aqui, né, para a gente poder diferenciar bem, tá? A condução então de calor é a transferência de calor de energia das partículas mais energéticas de uma substância para partículas vizinhas adjacentes, menos energéticas. E isso acontece como resultado da interação entre as moléculas, tá? A convecção, por sua vez, tá? Ele é um mecanismo de transferência de calor através de um fluido na presença do movimento na substância desse fluido, tá? E a radiação, ela então é a energia emitida pela matéria na sua forma de onda eletromagnética ou fótons, como resultado das mudanças nas configurações eletrônicas dos átomos ou moléculas que estão atuando ali. Certo? Então, agora nós vamos começar a detalhar um pouco mais cada um desses processos.